Ligar agora não, Laís, que tu já vai falar. Beleza. Oi, gente. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei quando é que vocês vão estar assistindo, né, esse vídeo, mas nós somos do Espaço Professora Milena Matias e estamos aqui para falar, né, sobre uma questão muito importante. A nossa live é sobre as fake news e o Covid-19. O título é As Fake News e o Covid-19. Dois vírus e a mesma medida. Então, a gente vai estar falando nesse momento um pouco sobre essa questão principalmente das fake news, né, que vem historicamente nos acompanhando há um bom tempo e a gente às vezes, né, acha que veio do nada, veio apenas em um determinado momento da história, que na verdade isso não é verdade. Então, a gente vai trazer aqui algumas perspectivas para que vocês possam compreender o contexto das fake news e a gente vai dar algumas dicas para vocês. Não só a nível de Enem, né? Não só numa perspectiva para o Enem, mas na perspectiva de informação, né? De uma questão informativa, que é extremamente necessário nesse momento que as pessoas não têm consciência, não sabem aonde pesquisar, em quem confiar, né? Ah, minha vizinha me compartilhou tal link, eu vi no Google, aí vê uma reportagem perdida, solta, né, isolada em um site específico, que não sabe se tem tanta confiança nesse, nesse site. Então, nós estamos aqui para bater um papo sobre essa questão. Aqui a gente tem a professora Laís Rodrigues, professora de inglês, que vai trazer uma determinada abordagem. Temos o professor Carlos Silva, que também vai trazer uma outra abordagem, professor de espanhol, e eu vou finalizar a nossa fala nesse processo aqui, nessa dinâmica que a gente está estabelecendo agora. Por hora, vocês vão começar esse diálogo com a professora Laís. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários que a gente vai responder ou então entrar em contato pelas redes sociais dos nossos professores, que vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Laís? Olá, gente, boa noite. É muito satisfatório estar aqui com vocês hoje para a gente discutir sobre esse assunto tão importante, não só para o Enem, mas como Cíntia falou, a nível de informação, porque ninguém está imune ao fake news, né? E é importante a gente saber identificar esse fenômeno, né, que acontece, sobretudo na internet, para que a gente, né, possa evitar cair nessas armadilhas. Então, primeiro de tudo, né, a gente precisa entender um pouquinho sobre o termo, né, a etimologia da palavra fake news, de onde surgiu, se sempre existiu ou se é uma coisa nova, certo? Então, fake news, como o próprio nome já sugere, né, são as notícias falsas. E aí, gente, as fake news vão ser tudo aquilo que surge principalmente nas redes sociais, né, que propagam, divulgam notícias que não são nem um pouco coerentes, né? E engraçado a gente perceber que geralmente essas notícias, para ter ali um funil de verdade, elas utilizam, né, pessoas ou eventos que estejam no alvo da mídia ou, ou que esteja sendo muito comentado, né, naquele determinado tempo. Porque dessa forma a mentira fica mais maquiada, entende? Então, o fake news, né, segundo o dicionário Merriam-Webster, ele não é um termo novo, tão novo assim, né? Ele surge ali mais ou menos no século XVIII, né? E a gente fica se perguntando, mas não tinha outro nome, né, para substituir isso, porque notícias falsas certamente sempre existiram, né? Na verdade, gente, só aqui para a galera de inglês, a gente se contextualizar um pouco, o adjetivo fake,
ele é relativamente novo, né? Ele surgiu mais ou menos ali, começou a ser usado pelo menos acho que na década de 80, por aí. Antes, era mais comum a gente encontrar em jornais, em folhetos, enfim, o adjetivo false, né, que também significa falso, né, mas ele era bem mais comum do que o fake. Então, isso é até uma curiosidade aí do inglês para a galera que gosta aí. E aí, gente, é importante a gente saber, né, sobretudo, o que que o fake news ele faz, né? Qual a função do fake news? O professor Carlos ele vai explicar um pouco mais as origens e dar exemplos, né? Mas eu só queria aqui contextualizar, dizendo que as fake news elas se utilizam principalmente de mensagens sensacionalistas, né? De matérias absurdas, né? Então, tudo aquilo que parece assim absurdo aos nossos olhos, com certeza é uma fake news. E assim é repassado por links, né? Tem sites exclusivos só para produzir fake news. Inclusive, outra coisa é o seguinte: as fake news elas geralmente são enviadas, pode ser assim dizer, por robôs, né? Porque é uma coisa muito rápida, é uma ferramenta muito rápida, né? Que chega para as pessoas de uma forma super eficaz. Então, qualquer pessoa tem acesso ali às informações, tá? Pode ser passado também através de correntes, né? É o que a gente já está bem acostumado a ver, as famosas correntes de WhatsApp, por exemplo, né? Que as pessoas elas nem leem, elas só vão repassando e repassando e isso acaba, né, gerando uma bola de neve e mais pessoas vão sendo vão sendo alvos, né, dessa atitude. E aí o intuito das fake news é justamente propagar uma mentira, espalhar informação falsa, mas também lucrar em cima, né, desses cliques, né, porque tem sites que quanto mais tem cliques, tem acessos, eles vão faturando. E esses são mais os objetivos do fake news, né? A gente pode perceber que é uma estratégia muito usada nos tempos de eleição, por exemplo, né? Que a gente conseguiu ver claramente em 2016, com as eleições do Trump, né? Que foi bem baseado nas fake news. Também eu listei aqui alguns casos que eu achei assim pertinente trazer, que a gente teve bastante na época da greve dos caminhoneiros, muita fake news, e também um caso bem assim, que na época quando eu li eu fiquei super chocada, porque teve uma consequência muito séria, né? Saiu várias matérias nos jornais de uma dona de casa que ela foi morta e linchada por moradores do Guarujá, porque supostamente tinha saído uma foto dela na internet, dizendo que ela estava envolvida em sequestro de crianças e satanismo, algo assim desse tipo. E aí ela foi linchada, né? Ela foi agredida até a morte por causa de uma notícia falsa, né? Que foi espalhada de alguém que agiu por má fé. Então a gente consegue ver que as consequências do fake news elas vão além das mídias sociais, elas perpassam o meio digital e as consequências são literalmente de vida ou morte, como foi o caso dessa mulher. E aí, gente, eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de falar, que é o seguinte, muita gente se questiona, né, como é que esses grupos de pessoas que criam as fake news, né, como é que eles não são pegos, como é que a polícia não consegue identificar quem são essas pessoas, e grande parte desses grupos, né, de pessoas que fazem essas notícias falsas, eles estão aparatados, pode ser assim dizer, pela Deep Web, né? Que eu também acredito que seja um termo aí que esteja que o povo esteja se familiarizando, porque a gente vê cada vez mais notícias referentes à Deep Web, que seria a chamada internet profunda, né? Onde as pessoas que fazem esse tipo de coisa são acobertadas justamente pelo anonimato.
porque elas conseguem disfarçar o IP delas, do computador delas, né? Então, a polícia não consegue rastrear de forma alguma. E aí eles têm a carta branca para fazer e divulgar o que eles quiserem, né? Então, é por isso, um dos principais motivos também da fake news, ela ainda está cada vez mais aumentando e sem medidas assim que resolvam de vez, né? E eu também queria falar um pouco sobre o termo, né, do clickbait, que ele também chega bem perto ali da fake news, né? A gente pode, inclusive, comparar diversas formas. Tem algumas diferenças, eu vou explicar aqui para vocês de uma forma bem sucinta, né? O que é o clickbait? Ele é chamado de caça-clique, né? E a internet está lotada de clickbaits para a gente cair, que são aquelas chamadas, né, que tem em sites, em blogs, em vídeos, que são extremamente sensacionalistas. Então, que coloca também títulos absurdos, né, coloca imagens chamativas, né, que aguçem a curiosidade do leitor. Então, eles usam todas as ferramentas e todos os mecanismos para que o leitor justamente clique naquele link e gere o acesso. E o interessante é que quanto mais menções, né, são feitas daquele link, daquele site, mais divulgação aquela matéria falsa vai ter, né? E aí eu separei aqui algumas diferenças entre, só para a gente entender um pouco, quais as diferenças do clickbait e da fake news, para a gente saber identificar um pouco. A fake news, gente, como o nome, né, é sugestivo, é a notícia falsa. Então, não só o título vai ser falso, como também todo o corpo da matéria ou do vídeo, seja lá o que for, né, vai ser o todo falso. O clickbait, ele vai ter justamente a chamada, né, falsa exagerada, porque o conteúdo, ele geralmente vai ser aquilo que ele é, né? Pode ser verdadeiro ou não. Mas o perigo do clickbait é justamente cair na armadilha dessas pessoas que querem conseguir, né, por meio daquele anúncio falso, um clique, um like, seja lá o que for, né? E aí eu separei aqui alguns. Acho que a Cíntia vai falar um pouco, né, sobre como evitar um pouco as fake news no contexto da internet. Eu separei aqui algumas dicas só para falar para vocês como identificar clickbaits, né, como saber identificar para evitar. Então, gente, uma característica que aparece sempre é o uso frequente de exclamação. Geralmente, quando a gente está, né, passeando pela internet ou entra em algum blog, vê alguma pesquisa, a gente vê que tem sites que jogam algumas matérias ou posts com muitas exclamações e a gente acha estranho, né? Porque não é tão comum, dependendo do gênero textual, ter esse tipo de sinal, né? Outra coisa é aquela chamada bem famosa. Você não vai acreditar, né? Fiz não sei o que e olha o que deu. Então, esse tipo de coisa que deixa a gente curioso para saber, né? Quase sempre, 99% das vezes, é clickbait, certo? Surgiu aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui. A fake news pode ser utilizada do clickbait para chamar a atenção da notícia? Pode sim, porque eles têm essa semelhança, né, de justamente ter o título super sensacionalista. Então, é uma coisa assim, bem absurda, né, que aparece para gente, seja em anúncios, em blogs, em vídeos, né. O YouTube ele tá cheio de clickbaits com fake news, né. Então, sim, eles têm essas características em comum, certo? Outra pergunta: toda clickbait é um fake news? Não, certo? Justamente por isso que eu falei para vocês. O fake news é justamente toda notícia falsa, tá? Vamos supor uma fake news Lula morreu, vamos supor assim, né? Tem lá a notícia Lula morreu, Lula está morto, não sei o quê. Então, o título,
né, é chamativo, porque Lula é uma pessoa, né, que sempre aí está na mira da mídia e das pessoas, e o corpo da notícia, a informação também é falsa. O clickbait pode ser, deixa eu ver aqui um exemplo para vocês, uma forma bem ilustrativa. Lá um título de um vídeo, matei a minha mãe. Vou botar esse exemplo aqui. Matei a minha mãe e olha no que deu. Então, vamos supor que eu cliquei lá no vídeo, né, para ver se isso realmente é verdade, ver ele matando a mãe. Sendo que aí, quando eu clico para assistir o vídeo, a pessoa matou a mãe, mas foi de rir. Então, vocês conseguem perceber que, né, ele usou dessa brincadeira, né, das palavras para chamar a minha atenção e para aguçar minha curiosidade de ir lá, de clicar, de assistir, mas quando eu fui ver, o sentido era outro. Então, não foi uma notícia falsa, mas foi um clickbait. Então, o clickbait ele não é inteiramente falso. O título geralmente é mais para chamar a atenção de uma forma absurda para o conteúdo que está lá, que pode ser ou falso ou verdadeiro na medida do possível, certo? Então, tem essa diferençazinha aí. Outra coisa, né, que os clickbaits eles têm é justamente essa chamada do senso de urgência, né? E a fake news também tem isso, né? Então, todo título que é urgente, que é imperdível, que é exclusivo, com certeza tem esse quê, né, da mentira, porque a notícia, quando ela é verídica, quando ela é verdadeira, ela geralmente vai sair em qualquer plataforma midiática, né? Nos jornais, na TV, enfim. E, por último, as imagens que eu já havia mencionado, né? Que testam a nossa curiosidade. Então, esses aqui são alguns exemplos, né? De como identificar clickbait e, consequentemente, fake news, certo? E que a gente, né, consiga estar sempre atento para evitar. Então, esse aqui foi um exemplo, né? Alguns exemplos e também um pouco da definição do fake news em si, para a gente entender um pouco mais e começar a entender essa discussão, conseguir conectar essa temática com o Covid-19, que também está sendo um terreno fértil para a produção e propagação das fake news. Então, agora eu vou passar a palavra para Carlos, eu acredito, para ele falar um pouco mais da gente do contexto, né, do período, alguns períodos que tiveram a fake news, também alguns lugares. Então, Carlos. Carlos? Oi, tô chegando. Bom, primeiro eu queria agradecer ao espaço pela oportunidade de estar aqui, né, com os demais colegas e debatendo um tema assim, extremamente relevante, principalmente no contexto atual, né, e que vem ganhando espaço nos últimos anos. Então, primeiramente, queria agradecer. Então, eu vou dar continuidade à problematização, trazendo assim, algumas questões que a gente pode levar em consideração para entender mais os fenômenos das fake news. Como a Laís já colocou, as fake news não é um movimento novo, né? É uma prática que a humanidade já desenvolveu em diferentes contextos, em diferentes situações. Então, nesse sentido, a gente vai entender que as fake news elas servem para diferentes fins. E aí eu já engrosso a questão. Por exemplo, no período da Guerra Fria, os Estados Unidos se aliou com o Reino Unido para fazer o quê? Para derrubar o poder da União Soviética. Então, o que é que eles, ademais de várias outras estratégias, eles criaram um órgão específico para propagar informações, fazer propaganda na sociedade mesmo, né? De certa maneira, criando aquela imagem da União Soviética como um inimigo nacional que iria inviabilizar o desenvolvimento econômico, social dos Estados Unidos, entre outros países. E aí, essas informações realmente ela ganharam o corpo social e as pessoas passaram a ter essa visão negativa da União Soviética. Entretanto, veja como são as coisas, né? As fake news, elas ganharam, assim, proporções gigantescas. Por quê? Porque essas informações falsas criadas por esses órgãos dos Estados Unidos, inclusive a CIA,
na época da Guerra Fria, chegou aqui, né? Chegou no nosso continente latino-americano. E aí, o que acontece? Naquela época, na década de 80, enfim, a gente vê o seguinte, tanto os Estados Unidos quanto aqui o contexto latino-americano não tinha tanto instrumento para a disseminação de outras informações. Por exemplo, não tinha tanta biblioteca pública, não tinha tantos instrumentos e recursos digitais como nós temos hoje. Eu estou falando isso no sentido de que a sociedade ter acesso. Então, quem controlava as informações era realmente os órgãos de Estado. Logo, eles criavam narrativas que favorecessem o quê? Para eles, né? Que foi basicamente o que aconteceu. Então, essas informações falsas com relação à União Soviética ganhou o mundo mesmo, né? E até hoje se reverbera por aí na sociedade como um todo. A gente pode entender também, e um exemplo muito claro disso, foi na época da ditadura, né? No período pré-ditadura. A gente viu que realmente os Estados Unidos, junto com a CIA, criou órgãos específicos, né, para criar informações e propagar aqui em todo o contexto latino-americano. Então, nesse sentido, a gente vai entender que o quê? As fake news, elas vão atender a determinados fins, a determinados objetivos, e por vezes elas vão criar realmente um imaginário e uma ideia de uma realidade que não existe, não é uma realidade concreta em si. E aí eu queria trazer para vocês como referência, inclusive para vocês lerem, né, até para ilustrar essa questão, vocês poderiam ler a obra 1984, do George Orwell. Né? Por quê? Porque aí nessa obra ele vai ilustrar o seguinte, ele vai trazer um governo totalitário, ou seja, um governo que tem um controle de tudo, inclusive das informações, e vai passar para os cidadãos informações que apenas lhe interessam. Nesse sentido, ele vai criar narrativas por vezes falsas e por vezes, inclusive, essa outra que Laís acabou de falar. Obviamente que no contexto da obra não tem essa denominação, mas vai criar narrativas para fazer com que as pessoas pensem e entendam que tal questão é dessa forma mesmo, porque o governo está falando que é dessa forma, tá? Então, essa obra ela é muito interessante porque ela vai trazer justamente essa questão, que o monopólio da informação, ele é muito perigoso, né? Por quê? Porque o monopólio da informação nas mãos de apenas um órgão pode criar realidades que às vezes não é realidade, mas por ser tão propagado, por ser tão divulgado, acaba criando aquele imaginário, inclusive como esse que Laís acabou de falar aí do exemplo da mulher que foi, né, linchada. Por quê? Porque houve a propagação dessa informação a tal ponto que se tornou uma realidade. Então, essa obra ela é muito interessante porque ela vai tratar acerca dessas questões. Outra obra que eu poderia até sinalizar para vocês estarem utilizando, né, como exemplo, é um filme chamado Idiocracia. O que vai acontecer? Vai retratar a mesma coisa, a mesma ideia. O monopólio das informações, a propagação de informações que venham beneficiar determinados grupos. Nesse caso, é o grupo do governo, né? É o grupo do governo. E aí eu já entro, já trazendo um pouco para o contexto atual. Né? Eu fiz esse repasse histórico para mostrar como aconteceu, né? Mas, assim, já trazendo para contextos mais atuais. Acontece que hoje a gente tem outros instrumentos de acesso à informação. E, portanto, a informação hoje ela não é tão monopolizada. E aí nós temos mais instrumentos para questionar, verificar e investigar mesmo se de fato aquela informação que está sendo divulgada por um determinado órgão, por um determinado grupo, de fato ela é verídica, né? Então a gente tem mais esses instrumentos. A tal ponto que, por exemplo, se no Facebook eu vou e divulgo uma informação falsa, como hoje a gente tem mais acesso a plataformas digitais para verificar, as pessoas automaticamente obviamente que isso não é todo, mas assim, vai ter essa possibilidade de ir lá investigar e verificar para ver se de fato aquela informação que eu estou falando, ela de fato é verídica ou não é verídica. Então, isso fez o quê? Que, de certa maneira, se criasse uma regulação social acerca das informações que são divulgadas. Hoje, muitos veículos de comunicação, inclusive os veículos hegemônicos, eles se preocupam muito mais quando vão divulgar ou vão relatar um fato do que eles faziam anteriormente. E por que isso? Porque o nosso contexto de hoje proporcionou essa regulação, ademais de jurídica, mas uma regulamentação social, né? Obviamente que quando a gente vê figuras públicas, entre órgãos de estados, ou inclusive órgãos de comunicação
com grande nome ou grande histórico de divulgação desse tipo, as pessoas, obviamente, quando eles divulgam a informação não verídica, então elas já automaticamente já caem em cima. Mas por que elas caem em cima? Porque tiveram acesso a essas informações, tiveram acesso, querendo ou não, a uma escolarização melhor. Então, tudo isso favoreceu. Hoje a gente tem um contexto que ele favorece, de certa maneira, para combater essas informações. O que séculos atrás não se tinham, né? Como eu citei a questão da Guerra Fria. Então, as pessoas não tinham tanto instrumento para questionar as informações, até porque ela era monopolizada. E aí a gente já tem esse novo contexto. E aí a gente vai perceber o seguinte, que ademais de em outros continentes, no nosso continente latino-americano, vão surgir essas preocupações acerca das informações. Por quê? Porque a informação, ela é um dos principais instrumentos para a formação dos sujeitos sociais, né? Então, tem que se ter essa preocupação em como vai relatar, como você vai passar essas informações para as pessoas, inclusive nos livros didáticos de história, de filosofia, de sociologia, são todas informações que têm que ter um critério metodológico para saber se de fato se configura ou não, se realmente conseguiu dar conta do que houve, do que aconteceu. Então, nesse sentido, começou a surgir instrumentos de regulamentação. E aí eu vou falar estritamente no aspecto jurídico, né? A gente vê que no mundo cresceu a necessidade de fazer uma regulamentação dos meios de comunicação, né, das plataformas digitais atualmente, como Facebook, Instagram, WhatsApp. Então a gente vê, e eu vou até citar algumas mais adiante, mas surgiu essa necessidade de fazer essa regulamentação. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente ainda tinha um contexto fértil para propagar essas informações, não só no contexto dos Estados Unidos, no Reino Unido, mas também em todo o contexto latino-americano. Então, existe um terreno muito fértil. E aí era necessário criar essa regulamentação. Obviamente que essa regulamentação, ela surgiu pelo órgão do Estado, através do Congresso Nacional, do Senado, entre outros órgãos, e são específicos para criar as leis e regular as leis que existem dentro dos países, né, de modo que venha abarcar aí esses fenômenos. Tá? E aí a gente vê o que acontece. A gente vê que surgiu aparatos jurídicos, né, que favoreceram para tanto. E aí, já citando algumas questões ou metodologia que foram criadas para combater a questão das fake news, a gente vê a criação de empresas de comunicação estatal ampla, né? A gente vê isso muito ampla, tá? Quando eu estou falando estatal, eu não estou falando de instituições de governo, mas eu estou falando de estatal. O que significa? Significa que é uma empresa pública. Uma empresa pública, o que ela pressupõe? A oportunidade de diferentes vozes de relatar os fatos, inclusive até de fazer o contraditório, que é uma das principais questões para a gente combater a fake news. O que é? Fazer o contraditório, ou seja, buscar informações, né, que relataram o fato. E quando a gente não encontra, então, obviamente, que a gente já sabe que foi uma fake news. Então, é importante a gente se alentar para essa questão. Então, a criação dessas empresas de comunicação que possibilitaram o contraditório possibilitou que muitas informações falsas fossem questionadas e derrubadas, né? Até hoje a gente vê justamente isso, né? O contraditório possibilita que essas informações sejam derrubadas, tanto é que quem propaga fake news, hoje no contexto brasileiro, ele é o quê? Ele é penalizado, por quê? Porque a gente tem a lei do Marco Civil da Internet. Foi uma das regulamentações no Brasil que se encontrou para combater a propagação de informações falsas, ademais de outras coisas, nas redes sociais e nos próprios sites de uma maneira geral, né? E aí, entrando um pouco, a gente vê o seguinte, que mesmo criando esses aparatos, como a lei do Marco Civil da Internet em 2014, mesmo assim, ainda tinham situações que não eram abarcadas por essa lei. E aí a gente vê justamente isso, como Laís falou, né, nos períodos eleitorais, como aconteceu lá nos Estados Unidos, na eleição do Donald Trump. Então, foi importante esse movimento e esse acesso à democratização da informação, porque proporcionou aí a construção de instrumentos e aparatos legais e jurídicos para combater a questão das fake news. E aí, por um princípio básico, como eu falei, né, a informação verídica e a informação como um mecanismo de formação do cidadão é um dos pilares da democracia liberal. O que acontece é que isso vai estar atrelado aos processos de divulgação das informações verdadeiras, tá? E aí a gente vai surgir o movimento que a gente vai observar bastante,
que é o movimento de criar narrativas, né? Porque quando a gente tem a propagação das fake news, o que é que a gente tem? A disputa de narrativas, né? Porque as fake news, elas podem, aliás, né, criar outras narrativas sobre um fato. A gente poderia dizer sobre o golpe de Estado Civil Militar. Então, a gente tem uma narrativa, um livro de histórias, né, por pesquisadores da área, que tem anos e anos de pesquisa, de metodologia, enfim, de maneira que venha tratar o assunto tal como ele deve ser. Mas as fake news, elas podem criar uma outra narrativa, né, mudando, inclusive, os fatos. E aí vai ser muito interessante, porque a gente vai vivenciar, e a gente vivencia, na verdade, esse contexto da disputa de narrativas. E aí eu já queria entrar aqui para combater essa questão, ademais do marxismo da internet, no contexto brasileiro, está em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei que realmente tem por título o combate às fake news, né? Esse é o título do projeto. E aí o que é que ele visa? O que é que esse projeto visa fazer, né? Aumentar a regulamentação, onde? No Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Criar setor de investigação, ou seja, criar uma polícia, um grupo de policiais específico para investigar este caso, tá? Embora hoje a gente tem, porque quando se aprovou o Marco Civil da Internet, se criou-se na Polícia Federal, né, um gabinete específico para tratar acerca de violências, né, e notícias falsas no âmbito da internet. Entretanto, não é um setor específico. Essa lei das fake news, ela visa criar um setor específico de investigação, especificamente no âmbito das plataformas digitais. Então, ampliar o leque jurídico, por quê? Porque aí é mais uma lei, é mais uma regulamentação jurídica que visa dar conta desses processos, desses fenômenos que vêm acontecendo hoje. Porque, embora houve umas conquistas no âmbito de combate às fake news, mas ainda assim existem meios que são usados por grupos, que as fake news não pode ser apenas uma pessoa, mas pode ser um grupo, enfim, que usam esses instrumentos. Então, houve essa necessidade, né? E aí essa lei, ela dá abrangência, tá? E diferenciar uma questão muito importante, diferenciar fato de opinião. Isso, e aí é um dos pontos mais problemáticos dessa lei. Por quê? Porque os defensores e outros grupos, eles vão dizer que essa lei ela vai infringir a liberdade de expressão. Só que o que acontece? A nossa Constituição, ela diz que a liberdade de expressão ela não pode disseminar ódio, ela não pode servir para disseminar ódio, para disseminar ofensa, para disseminar preconceito e nem pode para aniquilar as pessoas, como foi o caso dessa senhora aí que Laís acabou de citar, entre tantos outros, né? Pessoas realmente sendo linchadas pela divulgação de notícias falsas nas redes sociais, né? E nos aplicativos de informações instantâneas. Então, essa lei, ela visa justamente trazer aí e reforçar que a liberdade de expressão, ela não pode servir para fazer tais coisas. Por quê? Porque as fake news, muitas delas, porque, como eu falei, as fake news, elas servem para diferentes fins. E um dos fins das fake news é justamente esse: propagar preconceito, propagar o ódio, propagar a ofensa e aniquilar as pessoas. Acerca dessa questão da aniquilação das pessoas, eu indico até outro instrumento, outro recurso que vocês podem se empoderar desse assunto, que é um episódio da série Black Mirror que tem por título Inimigo da Nação. Então, assim que vocês forem observar esse episódio, vocês vão perceber justamente isso. Como as redes sociais são utilizadas para propagar notícias falsas de determinada pessoa a tal ponto que ela é aniquilada. É exatamente isso aí, né? Esse exemplo que Laís falou, ele é perfeito. Por quê? Porque trata muito esse episódio. Então, é importante vocês assistirem, ademais dessas questões que nós colocamos, entre outras. Eu vou colocar aqui algumas soluções, eu já falei algumas consequências, né? Mas entender, assim, algumas soluções, né? Para a gente combater as fake news. O contraditório, ou seja, sempre buscar outro veículo, outra fonte que tratou do problema, seja livro, seja filme, seja série, enfim, buscar outras informações, inclusive mais de uma, né? Para você ter essa possibilidade de comparar, fazer essa análise crítica sobre a questão, né? Checar os fatos, isso é muito interessante. Obviamente que muitas das que eu vou falar aqui você já desenvolve, né? Então, imagine assim, só para reforçar. Ampliar o leque de referência. Ampliar o leque de referência é muito importante. Por quê? Porque é como eu falei, no período da Guerra Fria, como eu disse, os Estados Unidos ele tinha o monopólio da narrativa.
Isso fez com que ele propagasse as notícias que apenas lhe interessava, ou lhe interessava aos países aliados, né? E aí, quando a gente amplia esse leque de referência, que hoje, diferente lá da década de 80, a gente tem muito mais possibilidade de ampliar esse leque. Quando a gente amplia esse leque, a gente pode comparar as narrativas, verificar, ver qual é a metodologia que está sendo usada para analisar tal fato, tal questão. E tudo isso vai desenvolver uma questão fundamental, né? Porque, veja, o acesso à informação verdadeira, ele visa possibilitar o desenvolvimento do cidadão para ele fazer uma leitura dos fatos, dos acontecimentos. Ao mesmo tempo, intrínseco a isso, está o desenvolvimento crítico. Então, o acesso à informação e todas essas questões, o contraditório, checar os fatos, ampliar o leque de referência para analisar, desenvolve em nós esse senso crítico tão necessário para combater as fake news. É um dos principais instrumentos de combate às fake news, é o senso crítico a partir do momento em que a gente segue aí esses procedimentos citados anteriormente, particularmente o contraditório e o ampliar o leque de referência. Então, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, ao espaço, né, por essa oportunidade. E Cíntia vai dar continuidade ao debate. Então, gente, antes de eu dar minha fala, eu estava aqui abrindo o slide para mostrar, para apresentar algumas coisas para vocês, né, da minha fala. Eu queria pontuar algumas questões, né, voltando para Cíntia, a professora de redação do Espaço. Eu queria convidar vocês que estão aqui, né, a aparecerem, para eu poder olhar para vocês. Acho que eu consigo falar melhor com gente olhando para mim. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui para falar é sobre uma coisa que Laís comentou sobre tanto as fake news quanto o clickbait, né? Que fala, Laís. E aí eu fiquei analisando, porque eu falo muito assim. Isso, clickbait. Que eu falo muito assim para os alunos, né? Principalmente nas aulas de redação. Eu falo assim, gente, invistam em títulos nas redações de vocês, sabe? Invistam nessa questão do título. Falem, testem títulos, né, que podem ser positivos para a redação de vocês. E aí a galera fica muito insegura e tal, né? E aí é bem interessante porque a gente lida com isso o tempo inteiro, né? A gente entra no site do Google, então tá sem fazer nada, vai ver um site de fofoca. Nossa, o que mais aparece são essas questões, né, do clickbait e tal. Tem gente que passa horas respondendo aqueles questionários, né, para ver qual é o seu espírito animal. Aí você tá lá respondendo um monte de coisas, né, fazendo teste vocacional. O que é que você vai ser, o que é que você quer ser quando crescer, né? Enfim, essas coisas. E aí é bem paradoxal, né, essa questão, porque esse estímulo que eu tento promover nos alunos sobre títulos de redação é uma linha tênue, porque se eles se empolgarem muito, já vão gostar desse lado do clickbait e aí vão seguindo por esse lado, mas muito cuidado, gente. Cuidado, mas entendam a função do título em uma redação, por exemplo, né? A ideia é chamar a atenção. E aí, a ideia das fake news também é chamar a atenção, como o Carlos estava até comentando, assim, provocar, despertar a atenção da pessoa de alguma forma. E aí, por exemplo, às vezes a pessoa nem lê a mensagem, sabe?
E aí já vai e compartilha, já vai e manda para o vizinho, manda para a mãe, manda no grupo da família, né? Que grupo de família é o maior propagador de fake news do Brasil, assim, acho que não supera, não tem nada que consiga superar o grupo da família. É família Amorim, família não sei o quê, família não sei o quê. Já tô botando o nome da família da minha mãe aqui, daqui a pouco ela vem falar alguma coisa. É... Então, essa seria a primeira observação, né? Muito, muito pertinente. E a outra observação é que Carlos citou uma das séries mais incríveis, assim, na minha opinião, sabe? Eu gosto muito de Black Mirror. Eu acho que ela tem muitas coisas a ensinar, sabe? Sobre tecnologia. Então, assim, se você tem muita dificuldade de escrever temáticas que envolvam tecnologia, né? Escrever redações, você pega um tema de redação e o tema é sobre tecnologia. Então, senta e assiste Black Mirror, que ali você tem uma aula de tudo que é possível e você ali também tem material para usar nas suas redações, né? Que essa série ela entrega de bandeja assim o pacote completo e fala de diversas coisas, né? Fala de questões, não, fala como a tecnologia pode afetar a vida das pessoas, né? E é até um vislumbre do que pode acontecer lá na frente. Tem casos tem um episódio, não sei se vocês lembram, que é uma pessoa consegue assistir, né? Lembrar de uma memória, porque ela usa uma lente, alguma coisa assim desse tipo. É um chip que tem, eu não lembro. Esse é meu episódio favorito. Pois é, e aí você pode apagar alguém da sua memória, e aí você não consegue ver o rosto dessa pessoa, ver o corpo dessa pessoa, você só vê a silhueta, e tipo assim, nossa, velho, como a tecnologia, né? Porque Sim, olha, se tá em uma série, eu não duvido nada. Depois dos Simpsons, para mim, o resto, tudo pode prever o futuro. Fala, é, Carlos. não, só um comentário complementar. Esse recurso, que é o recurso de silenciamento, Uhum, esse recurso de silenciamento ele já existe no Facebook e no Instagram, uhum, que é para uhum. você silenciar e a pessoa ela não vê as suas postagens. Você não Isso, deixa de ser amigo dela, mas ela não vê as suas postagens, ela não vê muita coisa sua. Então, isso. E esse se você recurso, quiser excluir ela completamente, é só bloquear, que ela não lhe acha nunca exatamente, mais no, né? exatamente. Então, acho que e é até um leque de ampliação de possibilidades para análise Sim, dessa questão, né, Cíntia? sim, sim. Por isso a importância da gente, como eu ressaltei, ampliar esse leque de análise, né? Isso. É, e aí, quando eu falo que a família, né, o grupo da família é o maior propagador de fake news, isso é bem problemático, principalmente no contexto que a gente se encontra hoje da pandemia, né? Eu fiz isso, sabe? Você abre o Google assim no celular, tem várias mensagens, né? Tem várias notícias, e aí nem todas elas são tão confiáveis assim, mas aí por exemplo, a gente não subestimando a inteligência das pessoas que são mais velhas, mas elas estão tendo esse contato inicial com, a, com a tecnologia, né? E aí pode não ter tanto um olhar mais clínico, né? Porque a intenção dessas pessoas hoje é mais o entretenimento, né? De se relacionar com um certo entretenimento do que mais informativo. Então, acaba que, vi uma mensagem aqui, aí vou. A mensagem, o corpo da mensagem pode até ser bem escrito, sabe? Mas aí o site não é confiável e não é um órgão federal que está à frente disso, né? Infelizmente tem coisas que até os órgãos federais, né? Como o Carlos falou da CIA e tal naquela época, a gente está sujeito a isso, né? Mas dificilmente a gente acredita, né, que dificilmente um órgão federal vai estar propagando fake news, né? Essa é a nossa esperança.
Então, o que é que eu vim, qual é a minha fala, né, nessa situação toda? A minha questão é de mostrar para vocês, né, alguns pontos, alguns sites, alguns órgãos específicos que podem ajudar vocês a não caírem nesse famigerado, né, fake news. E aí eu vou aqui apresentar e vocês me dizem aí se vai aparecer, que eu espero que apareça. Porque vai facilitar a vida de todo mundo. E eu coloquei no último. Finge aí que ninguém viu isso. Tá aparecendo? Tá aparecendo aí a tela do PowerPoint? Pra mim não tá Apareceu. não, Cíntia. Não, para mim Não? apareceu. Então deixa eu ver aqui o meu. Eita, confere aí. Olha aí, a gente trabalhando com a tecnologia, na verdade. Deixa eu interromper aqui. Aí eu vou e tento compartilhar novamente, né? Porque aí todo mundo consegue ver. Não, aqui pra mim ainda nada. Pronto, eu vou fazer de novo, tá? Beleza. E aí? Tá carregando. Aqui Tá. também. Apareceu. Ah, então acho que agora vai. E aí, Laís? A expectativa. Aqui Coração fica acelerado. tudo. Aqui mostra que tá carregando e depois fica tudo preto, mas eu acho que deve ser a minha internet, talvez, porque pra Carlos tá aparecendo, né? Aqui tá. Eu acho que sim. Mas não sei, acho que tu pode dar continuidade. Eu vou tentar ver aqui se Tá bom, aparece. tá bom. Então, gente, né? Em quem confiar? Não é aquela música, né? Se você tiver alguém em quem confiar, confie em si mesmo, né? Não confie necessariamente em si mesmo. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês, porque o julgamento da gente vai muito por uma questão do que a gente do que a gente quer acreditar, né? E infelizmente a gente não pode confiar nisso. Então eu trouxe aqui alguns órgãos, né, e alguns sites que vocês podem conferir, né, qual ou quais você pode utilizar para conseguir identificar se alguma coisa é ou não fake news. A primeira dica que eu dou para vocês é que quando vocês estiverem se relacionando com qualquer coisa relacionada à pandemia aqui no estado de Pernambuco, que é o que, né, a nossa realidade, sempre, sempre, sempre busquem informações em sites do Estado de Pernambuco, do Ministério da Saúde, de alguns laboratórios de pesquisa, né? E um órgão principal que é esse daqui, ó. Deixa eu ver se vai. Aqui. A Fiocruz. Fiocruz é uma referência, né? Mundial, eu diria. É uma referência mundial, né? De estudos, né, nessa área na área da saúde e principalmente relacionado com agora, né, com o Covid, o novo Covid-19. Então, é a Fiocruz, inclusive, que está em parceria com Oxford para se conseguir, né, uma vacina acessível, gratuita, assim a gente espera, contra, né, esse vírus que está sendo
devastador para o mundo inteiro. Então, se você quiser alguma informação sobre coronavírus, sobre pandemia, procure Ministério da Saúde, Fiocruz, e aí você vai ter um lugar confiável com informação mais concreta, tá? E aí eu trago aqui, ó, alguns sites, né? Alguns sites de pesquisa que você pode colocar o link da matéria. Se você quer saber se essa matéria é ou não uma fake news, você tem algumas opções. A primeira que eu trago é a agência Lupa, né? É uma das primeiras agências, né? A propaganda dela, que é a primeira agência de fact-checking do Brasil. Eu acho que eu falei certo. Me desculpa, Laís, porque meu inglês ele não existe, tá? Ele nem remotamente ele existe. Fato ou fake é um site, né? Um projeto criado pela Globo, né? E aí todas esses jornais, né, que são derivados da Globo, eles estão por dentro, né, desse fato ou fake. E aí eles vão reconhecendo o que é verdadeiro e o que é falso. Tem outra agência, né, que é a agência pública Truco. Eles falam e nós checamos. É um site que se relaciona mais com as questões do Planalto, né? Os políticos, por exemplo. O político fala lá sua porcaria, né? Aí eles chegam e dizem, realmente, isso aí é uma porcaria, não é verdade. Ou então um fala e eles, não sei se é verdade, então vai lá e checam se é verdade ou mentira, né? Aquilo dali é como se fosse um CQC, né? Aquele programa CQC que existia. É tipo isso. E é isso, gente. Essas são as dicas que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês gostaram da live, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram da minha cara, da cara de Carlos, da cara de Laís, né? Se vocês gostaram das perguntas, se vocês gostaram de qualquer coisa desde que vocês viram neste vídeo, dá um like nesse vídeo aqui, se inscrevam nesse canal, que é o canal do Espaço, compartilhe com um amigo ou uma amiga, não precisa compartilhar com 10 mil. Se você compartilhar esse vídeo para uma pessoa que vai estar fazendo vestibular, você já vai estar fazendo muita coisa, principalmente para as pessoas que estão fazendo vestibular e que não têm tanto acesso. A gente está promovendo essas lives justamente para tentar tocar em assuntos relevantes para o Enem e que possibilitem, que facilitem a vida das pessoas que não estão tendo tanto acesso, né? O nosso desejo, enquanto instituição educacional, é realmente fazer muito mais, mas infelizmente a gente não pode fazer tanto por enquanto. Esperamos que mais lá no futuro, né, mais lá na frente, a gente consiga fazer muito mais por outras pessoas. Deixa eu interromper aqui. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Um dos principais órgãos que está ao lado da ciência e da informação precisa e clara sobre o assunto. Qual, Carlos? Falo da Fiocruz. Ah, sim. Da Sim, Fiocruz. sim. Né? Sim. A Fiocruz, atrelados às universidades, aos Isso. departamentos, Isso. aos institutos, ao Centro de Pesquisas Empresariais também. Isso. Inclusive, gente, ouçam, né? Ouçam e leiam o que é produzido nas universidades, né? As pessoas têm muito problema com as universidades, né? De acreditar mas a pessoa tá, né? A pessoa nem formada
já quer dizer que achou a cura, né? Existe um preconceito muito grande com os pesquisadores das universidades. Infelizmente, né? Porque esse preconceito é uma cultura de desvalidação da educação, né? Que é nítida. A gente tem essa cultura. Não se valoriza a educação, não se valoriza o estudante universitário. E isso é uma pena, porque realmente os melhores retornos para a sociedade saem da universidade pública, né? E, é isso que a gente faz aqui, a gente defende a universidade pública e gratuita, porque o conhecimento, né, a construção do conhecimento, ela tem que ser para todos, para todo mundo, né? Inclusive para as pessoas que não têm condições de pagar, e por aí vai. Então, confiram as pesquisas, busquem ler pesquisas de pessoas que estão na universidade, né? Pessoas que estão também nessa linha de frente, não estão nos hospitais propriamente dito, né? Mas estão, de certa forma, numa linha de frente, porque é uma responsabilidade de tanto estar nesse momento, né? Lidando com todas essas questões. É isso, eu acho que vou abrir aqui para, se vocês quiserem fazer uma última fala, né? Dar uma última fala, se despedindo do pessoal. E por hoje é só. E aí, galera? Laís, Carlos? Oi, gente. Eu só queria, né, reiterar o que a Cintia falou aqui, para vocês ficarem ligados. Essas dicas que ela deu foi muito precioso, né? Que Carlos falou também. E que a gente possa realmente combater isso de forma prática, né, gente? Porque não adianta de nada a gente aprender sobre o assunto, tomar conhecimento desses eventos e continuar repassando corrente falsa no grupo da família. Pois é. Então, vamos colocar isso em prática. Também compartilhe esse vídeo, né, com algum aluno, com algum colega que também esteja, que também vai prestar vestibular, né? Ou não também, manda esse vídeo no grupo da família para No sua grupo da família. tia parar de compartilhar fake news. Sim, é importante. E é isso, gente. Gratidão por essa live. Espero que a gente possa fazer outras, né, mais pra frente. Mas foi muito bom conversar com vocês hoje. Carlos? Eu queria dizer o seguinte, né, para todos que vão assistir essa live. Vocês podem aparecer, tá? A gente tá bom, Então só. Pronto, agora vai. Eu queria dizer o seguinte para todos que vão, né, assistir essa live. A gente hoje tem diversas redes, como Cíntia bem pontuou aí, no qual a gente pode estar utilizando para verificar as informações. Ou seja, a gente tem mais acesso às informações. Isso significou o quê? A democratização do acesso à informação. Então, a gente tem bem mais recurso para questionar, desenvolver senso crítico, né, e inclusive criar pressupostos para a análise realmente dos fatos. Uhum. Então, eu espero assim, que vocês assistam, propaguem informações verdadeiras. Essas, sim, merecem ser propagadas em todos os cantos do mundo, tá? E assim, sempre bom lembrar, né? O Covid mata, a fake news também, tá? Ou em vários outros contextos, em várias outras situações. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade quando a gente vai passar uma informação. A gente precisa verificar a informação, inclusive no grupo da família, a gente precisa ter essa responsabilidade, porque isso é funcional enquanto cidadão. A gente precisa ter essa responsabilidade com o outro, com o coletivo e com a cadeia da informação geral. Do mais, assim, faço das palavras de Laís as minhas, gratidão, né, pelo convite, por essa live, por estar aqui com vocês, e espero aí as próximas a gente possa também nos encontrar para falar de temas essenciais, assim como esse. Obrigado. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês possam compartilhar com alguém que você conhece. Compartilha no grupo da família, tá? A mãe, o pai, pode assistir essa live
fazendo alguma coisa, né? Varrendo a casa, fazendo qualquer coisa, fiquem em casa, né? Se possível, fiquem em casa. Infelizmente, a gente Tá ainda quase um continua. podcast essa live. Não é? Se possível, né? Fiquem em casa. A gente ainda está passando por um momento muito complicado, muito difícil, né? Porque a distância, né? Esse tipo de afastamento é muito complicado, principalmente para a gente daqui de Recife, que qualquer coisa da gente é abraçando, é beijando, é se agarrando no povo, né? Mas se cuidem, né? Compartilhem informações verdadeiras. Muito cuidado com o que vocês compartilham, gente. Essa fala de Carlos é essencial. Covid mata, mas fake news também mata, né? E não mata só por causa de uma fake news que você compartilhou sobre o coronavírus, não. Os problemas sociais que a gente tem que lidar diariamente, eles ainda estão aí. A gente tem que lidar com fake news sobre intolerância religiosa, sobre diversas camadas, né, sobre racismo, sobre feminicídio, e aí existem várias fake news, né, sendo propagadas aí, e se a gente se entender enquanto coletivo, acho que a gente pode ser muito mais feliz, a gente pode ganhar muito mais, né? As fake news, elas estão aí para cada vez mais dividir os grupinhos, sabe? É que nem uma sala de aula, dividem-se os grupinhos e quem chega depois que lute, né? Mas não é você que lute, é nós que lutemos. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela participação, né? De Laís, de Carlos, Marcílio, que estava por aqui, meu amigo. E lembrando que no final desse mês, né? Vamos ter uma outra live, né? Que vai estar aqui no canal também. E a gente vai estar falando sobre felicidade. Então, se liga aí, eu e Marcílio e mais algumas pessoas vamos estar falando sobre felicidade aqui com vocês. Então, compartilha e se inscreve no canal e vamos embora. Muito obrigada pela participação de vocês. E é isso. Tchau, tchau, gente. Até uma próxima. Até, gente. Tchau, tchau.